E quando ficamos no tempo de Deus, Deus começa a trabalhar com você e com todos que estão ao redor de você. A primeira coisa que Jesus fez foi pegar o cego pela mão e levá-lo para fora da aldeia, para recebermos a visão. Precisamos ser tirados do sistema no qual estamos inseridos, o sistema religioso e arcaico, que mantém o homem afastado de Deus. Muitos estão cegos em sofisma, em crenças que impedem de viver um plano de Deus. Religião não salva, como eu já falei. Cuidado a maneira que você deixa a religião trabalhar na tua vida. Você ser religioso, você ter um lugar para congregar, amém. Glória a Deus. Mas não vamos ser muito religiosos assim. É pecado. Não pode. É assim. Mas você tem que mostrar aonde está o pecado. Deus não gosta do pecado, mas não é o pecador. É o pecado que Deus não gosta. Tem que libertar o pecador e mostrar a ele aonde está o seu maior pecado. E com amor, com muito amor, você tem que mostrar a ele aonde está o seu pecado. E pedir a Deus muita sabedoria. Porque quem convence o homem do pecado é Jesus, não é Maristela. Eu deixei a mensagem para o meu pai. A semente caiu. Ele não conseguiu dormir, porque quando a pessoa está bêbada, ela fica inquieta, ela não tem sossego, ela deita, ela levanta, ela fica atordoada. Tem uns que quando bebe já dorme, ronca, né? Mas naquele dia ele não conseguiu dormir. Ali foi o dia que o Senhor bateu o martelo para ele tomar a decisão. E eu fui para a casa do Senhor e me descansei. A parte já foi feita, joguei a semente e descansei. Muitas vezes a gente quer ver a libertação na hora. Mas a libertação só acontece no momento que você tem a fé, você ora e descansa e vai para a casa do Senhor. Minha parte eu já fiz, Rei da Glória. Eu deixo tudo em tuas mãos, porque é Ele que vai mandar o Consolador. Se você não vê bem, não poderá... Perdão. Muitos estão cegos em sofisma, em crença que impede a viver o plano de Deus. Cuidado, que te impede de viver o plano de Deus. Deus tem um plano aí na tua vida, irmão. Mas não deixa que essas coisas te atrapalhem a sua vida espiritual com Deus. Você está dentro da casa do Senhor, é bênção. Mas não deixa que a religião, você fique totalmente fechado e começar a julgar. Porque nós temos costume, eu estou numa igreja e eu acho que eu sou diferente de todo mundo, eu sou santo. Não existe santo. Existem servos para servir ao Senhor. Não deixa que a religião fale mais alto na tua vida. Seja igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que ser um canal de bênção na vida de outras pessoas que não são cristãos. Ah, isso aí não adianta mais orar não tem mais jeito. Nunca fala isso. Jesus podia fazer isso com esse cego. Não tem mais jeito, porque o Senhor tocou e ele está vendo tudo embaralhado. Mas o Senhor não desistiu dele, desistiu. Levou ele para fora da aldeia e fez ele enxergar melhor ainda.
as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, tudo muda, meu irmão. Aí que ele enxergou as coisas melhores. Por que eu vou dizer que a pessoa não mudou em nada? Foi para a igreja e continua o mesmo. Sabe que tem um processo? Tem um processo. Deus não é mágico. O processo de Deus não é igual ao nosso, ele tem as suas maneiras. Por isso que eu falei, quando a pessoa cai na mão do olheiro, ele vai trabalhando, gente, vai trabalhando como ele quer com o vaso. A gente quer que trabalhe do nosso jeito. Não, toda honra, toda glória seja dada. Ele não divide a glória dele com ninguém. É para saber que é ele que muda, é ele que transforma, é ele que cura, é ele que salva. Por isso que ele mandou seu único filho para morrer na cruz para salvar nós do pecado. Não precisa mais fazer sacrifício. O maior sacrifício já foi feito. Ele mandou seu único filho para morrer na cruz por nós e derramou seu sangue carmesim. E hoje tem muita gente fazendo sacrifício. E é sacrifício de tolo. Porque quando Deus mandou seu único filho, o Verbo se fez carne no meio de nós. Está na palavra, o Verbo se fez carne. Ele sentiu dor, ele sentiu sentimento, ele chorou, ele sentiu a aflição do povo. Aonde ele chegava, ele chorou. Então ele sabe o que passa dentro do teu coração. Ele sabe o que você pensa. Ele só quer segurar sua mão e te conduzir. E muitas vezes a gente não quer essa mão para nos conduzir. Acha que as minhas mãos, a minha força carnal pode fazer tudo. Não. É Ele que faz. Lembra? É Ele que faz. Desde o momento que você passa a crer na palavra. Quando eu começo a acreditar que Jesus é o Salvador da minha vida, é aí que Ele vai te olhar com os olhos, dizendo: esse é o meu filho amado. Eu posso falar, eu tenho Deus no coração. Mas o principal que Ele quer de você saber se Jesus está no teu coração. Porque quando Jesus ele entra suave e manso, ele não arromba coração. O diabo ele arromba. O diabo veio para matar, roubar e destruir vidas. E muitas vezes a gente ainda não entendemos as escrituras do Senhor, porque nós achamos que podemos ler a palavra de Deus de qualquer maneira, como se fosse um gibi. Para ler a palavra de Deus, ele precisa da permissão de Deus. É o Espírito Santo que vai abrir a sua mente, não a irmã Maristela. É o Espírito Santo que vai começar a abrir a sua mente. É o Espírito Santo que vai te levar à igreja a qual precisa do seu ministério, a qual Deus já preparou para você. Se você cantava lá, tu vai cantar para Deus lá. Se você cozinhava lá, tu vai cozinhar cá. Se você é aquela que tinha ousadia ou autoridade, Ele vai te trazer para um lugar aonde Ele vai te dar toda a autoridade e ousadia do Espírito Santo para exaltar o nome dEle. Então, aprenda a não julgar e nem querer dominar as pessoas. Trazer para dentro da sua igreja, mas deixa o Espírito Santo trabalhar e ora. Esse aí aceitou Jesus? Cheio de trejeito?
Tem certeza, irmã? Não, não tenho certeza, irmã, porque quem está com ele é o Senhor Jesus. Quem vai tirar todos os trejeitos é o Senhor Jesus, porque ele vai dar lugar para o Senhor Jesus trabalhar. Eu, para falar dos outros, eu tenho que falar de mim. O que Deus tem que tirar de mim? E eu preciso ser liberta, para que eu seja a benção naquele irmãozinho e começar a orar. Às vezes a gente não ganha a nossa família para Jesus, porque a gente julga muito. E Deus não gosta disso. Não julgueis para não ser julgados. Aprenda isso. Se você não vê o bem, não poderá dar uma resposta do céu e também não poderá dar uma resposta para as pessoas que Deus coloca diante de você. Irmão, isso é sério. Se você não vê o bem, a mudança na vida daquela pessoa, não poderá dar a resposta que Deus quer dar através de você, porque você está julgando. E também não poderá dar uma resposta para as pessoas que Deus coloca diante de você. Como se a pessoa vai colocar, bota aí uma pessoa afeminado e você já vira o bico, já julga, até com a cara. Ei, preste atenção. Quando eu fui trabalhar num hospital, eu não queria ir para o hospital. Eu gostei de onde eu estava trabalhando. E eu estava num período de um processo que meu marido tinha ido embora por causa de uma mulher. E eu achei interessante que onde Deus me colocou, nossa, eu perdi as contas das mulheres que tiram o marido dos outros. Tinha uma que estava feliz que conseguiu pegar o marido de uma. E ali me levantou, foi a Karen. Não vou falar que foi o Espírito Santo de Deus, não foi. Eu, dentro do elevador, comecei a falar para ela: vocês são aquelas que destroem, são as... Quando eu comecei a falar desse jeito, só escutei aquilo no meu ouvido. Eu não te chamei para isso. Eu tive que calar a boca e engolir. Aí que eu fui entender para quem Deus me chamou. E essa pessoa aceitou Jesus. Aliás, ela voltou para Jesus, abriu mão da vida que ela estava errada para Deus transformar a vida dela. E hoje ela se encontra na glória. Não era uma, duas ou três, mais de 50 mulheres que faz trabalho de feitiçaria para tirar o marido das outras. Que eu ficava até escandalizada. Mas não cabe a mim falar nada aqui. Cabe a mim orar por elas. E você vai dizer: você tinha amizade com ela? Porque o Senhor mandou calar a boca, porque não me chamou para isso. E para cada uma eu fui falando. Até hoje eu tenho uma amizade com uma, que ela fala: eu aprendi muita coisa com você. Ela é espírita, do candomblé. Eu lembro das palavras que você falava da Bíblia, os conselhos, as coisas que você mostrava. Irmão, não foi fácil não, tá? Não foi fácil para mim. Mas Deus me deu uma força muito grande de dar testemunhos. E muitas vezes a gente não dá testemunho. É uma revolta, né? Perder seu esposo para outro, né? Aí você fala: eu fiz tanta coisa pelo meu marido. Ei, chora não. Chora não. É livramento de Deus. Se ele não te honrou, ele não honrou a Deus. Porque quem dá o casamento é Deus. Quem quebra a aliança é o homem. Porque foi procurar coisas imundas no mundo
persevera, ora, não desiste não. Não estou profetizando nada aqui para você, tá? Só estou dizendo, ora, tira a amargura, libera perdão. Não guarda mágoa, nem rancor, nem ódio. Isso estraga a pele, estraga os ossos, você fica doente, não tem o corpinho da Gisele Bündchen. E não coloca os seus filhos contra o seu marido que saiu de casa. Coloca os seus filhos a favor de orar pelo seu pai. A Bíblia não fala lá em Provérbios, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolongam? Quem errou foi ele, é ele que vai dar conta a Deus. Você não faça mais isso, para não criar maldição hereditária dentro da sua família, porque senão os seus filhos vão carregar isso. Então, em nome de Jesus, ora pelos seus filhos, que toda essa legalidade seja cortada no nome de Jesus, para toda maldição hereditária agora aqui, tanto do meu lado como do lado do meu ex-marido. E coloca seu ex-marido na mão do Senhor, e o mais ele fará. O Espírito Santo de Deus tem poder para visitar e confrontar e falar. Só basta você ficar orando e crendo. Ele me bateu, ele fez isso, ele fez aquilo. E essa mulher, minha mãe, que teve que aguentar o marido bebendo. Que nem começou agora. Ela veio carregando esse guindaste lá não sei da onde. Já conheceu ele bebendo, coitado. Eu que orei e falei para Deus que eu não queria um homem beberrão. Falei para Deus. Porque eu vi o sofrimento da minha mãe. É muito triste quando a pessoa está entregue ao alcoolismo. Mas Deus pode mudar a história do alcoólatra. Só cabe a você falar para ele, Senhor, aonde tu estás, que não está vendo isso? Assim como se eu vi o cego de Jericó, olha para o meu marido que está aí se definando, bebendo, não para de beber. Isso é coisa maligna? Repreende, Senhor. Eu não posso fazer ele parar, eu não posso tirar o copo, mas o Senhor pode. Para terminar, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais ajustará o foco da sua visão. Pois uma visão ajustada pela ótica de Cristo fará você viver plenitude, o que Deus tem para a sua vida. Amém? Que nessa manhã, profetiza você aí na tua casa, mulher. Profetiza. O Senhor usou a tua boca e fala, a minha casa é do Senhor. E quando meu marido saiu, eu escutei esta voz. Serei o pai dos seus filhos. E foi. E até hoje é. Você não está desamparada não, mulher. O Espírito Santo de Deus está aí na tua casa. Profetiza no banheiro, na sala, na cozinha, nos quartos. Não entre em desespero, mas descansa o teu coração no Senhor. Amém? Senhor, eu já te agradeço pelo dia de hoje. Que a sexta-feira de hoje seja abençoada. Quem tiver oprimido, liberta. Quem tiver enganado pelos médicos, liberta. E quem tiver no alcoolismo, nas drogas, na perdição, na prostituição, na bandidagem, o Senhor liberta, como libertou o cego de Jericó. Tira as vendas. Tira, Senhor,
o que impede de enxergar. E quem está orando, não julgue mais, mas usa a boca para profetizar e abençoar. A boca tem poder para dar vida e dar morte, mas que ela abre a boca para orar e profetizar que o Senhor vai entrar nesta batalha e será o vencedor desta guerra no nome do Senhor. Amém? Tenha uma sexta-feira abençoada. Que a glória de Deus esteja sobre o seu lar e chuvas de bênção. Tenha um final de semana abençoado. Eu deixo um beijão no fundo do teu coração dessa nega, Maristela Nega Flor. Amém?